Hoje eu tô aqui com a Sueli, ela veio fazer o doutorado dela em Química. A Sueli, ela vem lá de Santa Catarina, né, no sul do Brasil, minha vizinha. E ela fez a graduação dela e o mestrado em Química e tá aqui morando em Montreal já faz 1 ano, Sueli, é isso? 1 ano e meio. Pode nos contar um pouco da tua experiência, como foi chegar até aqui? Ok, eu comecei a procurar universidades para fazer meu doutorado, já estava decidida que eu queria fazer doutorado fora do país. E entre todas as universidades, eu fui buscando qual programa se adequava mais ao que eu estava buscando. E entre todos os programas, a Universidade de Montreal estava cogitada entre as principais. E depois, por fim, acabei escolhendo a Universidade de Montreal. No caso, eu apliquei para a Bolsa do Ciências Sem Fronteiras para conduzir meu doutorado aqui. E depois eu tive o resultado positivo da bolsa, então eu me mudei para Montreal. E conta pra gente uma curiosidade, tu não estuda em francês, né? Não. É claro que a Universidade de Montreal é uma universidade francófona, claro. O francês está presente em praticamente tudo, nos e-mails que a gente recebe, cartazes, placas e tudo mais. Para a pós-graduação, no geral, as disciplinas são em francês, mas é possível também fazer disciplinas em inglês. Eu fiz até agora 2 disciplinas que são obrigatórias para o meu curso, no caso para o meu doutorado. Uma delas foi inteiramente em inglês. A outra foi em francês, mas o professor ele foi muito atencioso e ele me disse que se eu tivesse alguma dúvida eu podia perguntar em inglês, ele responderia em inglês. E no geral, pelo que eu sei de outros cursos, tanto em neurociência, em física e demais cursos, eles perguntam antes se é possível fazer o curso em inglês. E se a turma inteira concordar, pode ser em inglês também. E tu pode entregar os trabalhos em inglês, né? Isso, por lei aqui no Canadá, como é um país oficialmente bilíngue, a lei nos ampara. Então a gente pode fazer nossas provas, né, das disciplinas, nossas provas podem ser em inglês. Os trabalhos, os seminários, a gente pode dar seminário em inglês. O exame de qualificação pode ser em inglês também. E a tese do doutorado também, ou a dissertação de mestrado, também pode ser escrita em inglês. Então é bom, né, que a gente pode usar o inglês na universidade, mas tu diria que para viver em Montreal a gente precisa do francês? Até agora, não. Não. É claro que Montreal é uma exceção do Quebec, né? Se nós formos para outras cidades, você vai precisar de muito mais francês do que em Montreal. Mas até agora, especialmente porque a Química é um lugar onde o inglês está presente o tempo inteiro, eu acabei me aperfeiçoando muito mais no inglês do que no francês. E no dia a dia, quando eu vou no mercado, quando eu vou para um hospital, se eu preciso, quando eu vou para a farmácia ou qualquer outro lugar, se eu não me sinto segura a falar em francês, todo mundo já chega falando em inglês comigo, então não tem problema. Aqui é comum o bonjour, hi, as pessoas já emendam o hi porque sabem que as pessoas podem falar inglês com elas a qualquer momento. Sim. E, Sueli, por que tu escolheu então a Universidade de Montreal? Qual é assim a importância nesse teu métier, no teu domínio da química? No caso, o programa da Universidade de Montreal foi o programa que mais se adequou às minhas expectativas, né? Aqui a gente tem um centro de química verde, então tem muitos professores trabalham com química verde, tem muitos aparelhos, toda uma infraestrutura que comporta para esse tipo de química ser feita, né? Não há nenhum tipo de impedimento, por assim dizer, mesmo que não fosse química verde, né? A estrutura é muito boa, né? Eu nunca precisei parar minha pesquisa ou comprometer minha pesquisa por falta de equipamento, de reagente ou qualquer coisa do tipo. Então a excelência em infraestrutura e também a qualidade dos professores é indescritível, não tenho nem o que falar muito sobre isso, é muito bom. E tu já completou o teu primeiro ano, são mais 3 anos, né? E é só estudo, dá tempo assim de aproveitar, de viajar um pouco por aqui? Dá. Inclusive é um pouco da parte da cultura do canadense, né? Viajar bastante, aproveitar muito o verão enquanto pode, acampar, alugar carro, viajar. Então eu não deixei de fazer nada disso porque eu estou no doutorado negativo. Parte de fazer o doutorado fora do país é ter a experiência de você estar nesse país, não apenas de estudar, né? Ficar ali nos livros somente, né? Então eu acho que é importante equilibrar esses dois lados. Sim. E tu vê assim, porque na verdade tu tá fazendo pelo Ciências Sem Fronteiras, então depois tu vai voltar pro Brasil, né? E como tu acha então que essa tua bagagem, o que isso vai poder levar pro nosso país? Eu acho que um grande diferencial é justamente a química verde, né? Hoje só se fala nisso, não que só se fala, mas é muito comentado a questão da química verde. E no Brasil, só para explicar. A química verde seria aquela química que ela se preocupa um pouco mais com o ambiente, com a questão de saúde, com questão de como diminuir a quantidade de solventes, como trabalhar com metais menos tóxicos, moléculas, então, como um todo, moléculas menos tóxicas, para tentar fazer talvez a mesma coisa que você faria
de uma forma que não se preocupa tanto com esses aspectos, chamam de mais friendly, por assim dizer, uma química mais friendly. Amigável. É amigável. Então, eu acho que esse vai ser um grande diferencial pro Brasil, sim. Mas tem aquele ponto também que eu não consegui a bolsa em primeiro lugar, né? Lembra que... Pode porque a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, quando eu apliquei, a princípio ela foi negada. Então eu tive que entrar com um pedido de recurso para conseguir minha bolsa. Depois de mais ou menos quase 2 meses, eu tive então um parecer positivo. Então, caso uma pessoa esteja aplicando tanto para a bolsa da CAPES quanto CNPq ou Ciências Sem Fronteiras, caso a bolsa seja negada, ainda não é o fim de tudo. Ainda é possível entrar com pedido de reconsideração e talvez ter a sua bolsa. Aconteceu comigo, pode acontecer com mais gente. E tu teve que fazer um teste de inglês para conseguir essa bolsa? Aqui na Universidade de Montreal, não. Aliás, para aplicar para o Ciências Sem Fronteiras, a gente tem que mandar o TOEFL ITP, que as universidades federais elas disponibilizam pra gente, mas não precisou o IELTS ou algum outro tipo. E como que tu aprendeu inglês? Tu já tinha morado fora antes? Não, na verdade eu quase não fiz aula de inglês na minha vida. Eu aprendi inglês por músicas, minha irmã podia fazer, meus pais não podiam pagar para nós duas, então eu pegava os cadernos, os deveres de casa da minha irmã, eu olhava um pouco como é que era, conversava com uns amigos, eu tinha dúvidas de inglês. E aí quando eu tinha uns 16 anos foi que eu fiz uns 6 meses de inglês. No Brasil? No Brasil mesmo, mas foi isso. Quando eu vim pra cá, eu vim com o inglês bastante enferrujado, mas aqui você, como está inserido num país que também fala inglês, você acaba acelerando esse processo. E você fala muito bem, viu? Parabéns. Não, porque a gente tem a impressão, né, que às vezes precisa sair do país para conseguir aprimorar. Claro que é bom essa imersão, mas também hoje em dia é quase impossível tu ficar numa imersão por causa da internet, tu encontra brasileiros, enfim, é difícil de a gente estar nisso, então por isso que é importante começar o estudo já no Brasil, né? E aqui vir aprimorar os fatos mais do accent, né, do sotaque, esses detalhes, assim, e a prática que é falar, né? Tu fala todo dia com teus colegas, professores, enfim. E Sueli, tem possibilidade de tu trabalhar aqui enquanto tu estuda? Sim, no meu caso, como eu tenho visto de estudante, eu sou me permitem então trabalhar até 20 horas semanais. Pode ser dentro ou fora do campus. Entendi. Bom, Sueli, eu acho que é isso. Muito obrigada, então, por esclarecer isso pra gente. Nosso estudante, então, de doutorado em Química aqui na Universidade de Montreal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem deixar nos comentários ou também mandar um e-mail para puressaseoutrascanadá@gmail.com. E até a próxima terça-feira. Bye, bye!